Amado Padre Darcy, nosso pároco e chanceler da Cúria, pode sentar os que vão ser crismados. Deus os abençoe ricamente. Agradeço a vossa reverendíssima, juntamente com seu conselho administrativo e pastoral, também as irmãs, pelo trabalho de melhoria nesta paróquia, sede da nossa forania, a mãe de todas as igrejas de Planaltina, Goiás. Que Deus continue abençoando vocês e os nossos dizimistas e ofertantes, para que o nosso templo cada vez mais se torne digno do lugar do louvor e da adoração a nosso Senhor. Lembrando a comunidade que agora o Santíssimo está no centro da igreja e ao entrar na igreja nós devemos fazer a genuflexão. Amados seminaristas, diletos catequistas, crismandos, senhor prefeito, delegado Cristiomar, vice-prefeito Paulinho, demais autoridades presentes nesta celebração. Zezinho, desculpa, porque tem outro Paulinho. Zezinho. Também quero fazer unidade com todos aqueles que nos acompanham pelas nossas mídias na internet. Rezemos pela paz. Nunca o mundo necessitou tanto de paz como em nossos tempos. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre do terrorismo, que é uma atividade insana, brutal, e nós não podemos nunca concordar com esses grupos terroristas, porque eles são cruéis, uma estampa do inferno na face da terra. Hoje a igreja volta o seu olhar e seu coração para o céu. E se enche de alegria ao contemplar uma multidão que participa da glória e da plenitude do Deus Santo. Somos chamados a contemplar os santos, aqueles que já nos precedem na glória de Deus. No meio cristão, nós temos concepções diferentes da Igreja Católica, inauguradas por Lutero, o fundador da Reforma Protestante, que tem uma visão muito negativa da vida, uma concepção muito dolorosa acerca do pecado original. Para ele basta a fé para tentar justificar, mas nós não podemos ser santos. No protestantismo não há esta consciência dos santos. Eles até primam pela busca da santidade, mas não crê que é possível alcançar a santidade e já viver antecipadamente no céu esta graça. Nós católicos cremos, diferente de Lutero, diferente do protestantismo, no poder da graça do Espírito Santo. Para nós, católicos, a igreja existe para nos ajudar na santificação de nossas vidas, para alcançarmos a santidade. Esse é um caminho de todos nós. O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium 5, nos ensina que a igreja possui uma vocação universal à santidade. Todos nós somos chamados à santidade porque Jesus diz: sede santos como vosso Pai do céu é santo. Para alcançar a santidade é preciso contar com a graça de Deus.
A ascese é esse movimento nosso em direção a Deus, com o jejum, com a penitência, com a confissão dos nossos pecados. Esse é o nosso movimento católico. A mística é o resultado da oferta da santidade que Deus coloca no nosso coração em razão do nosso conjugado esforço humano com a graça de Deus para alcançar os bens. Qual deve ser a atitude do santo ou da pessoa que quer ser santa? A atitude do mendigo diante de Deus. Nós sabemos que a missão nossa sobre a terra é dar glórias a Deus. Essa é a atitude dos santos. Deus não precisa de nós. Deus não precisa da nossa fé. Deus não precisa do nosso amor porque Ele é perfeito. Mas Ele quis dar-nos esse caminho para que nós possamos amá-lo. E mais do que isso, Ele vem ao nosso encontro para nos santificar com a sua graça. O santo é um mendigo de Deus. Sabe que por suas forças humanas não é capaz de chegar à santidade. Nós necessitamos de Deus. É o primado da graça. Deus é em primeiro lugar. Deus é o centro. Como neste painel, nós temos o Cristo Pantocrator, que está no centro. O centro da vida de quem quer ser santo é Cristo. Nós não precisamos de ídolos neste mundo. Tem gente que precisa do ídolo do futebol, do ídolo da arte, do ídolo da filosofia. Alguns precisam do Lula, famigerado, que não serve para nada, mas querem. Esse é o modelo. O modelo nosso é Cristo, é nosso Senhor. Nenhum homem neste mundo deve ser para nós modelo, deve ser ídolo para nós. Nem o Papa, nem o Bispo. Cristo basta, Cristo é o centro e nós devemos nele buscar cada vez mais a nossa configuração. A nossa fé nos ensina que somente Deus é santo. Na Bíblia, santo significa literalmente aquele que é separado. Deus é aquele que é separado, absolutamente diferente de tudo quanto exista no céu e na terra. Deus é único. Ele é absoluto. Ele sozinho se basta. Sozinho é pleno. Sozinho é infinitamente feliz. Ele é Deus, por isso santo, em sentido absoluto. É somente Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. A Jesus, o Filho eterno feito homem, nós proclamamos em cada missa: só vós sois santo. E ao Pai nós dizemos: na verdade, ó Pai, vós sois santo, e a fonte de toda a santidade. E ao Divino Espírito nós chamamos de Santo, o Santo Espírito. Mas a nossa fé, meus irmãos, também nos ensina que este Deus santo e pleno dobra-se carinhosamente sobre a humanidade, sobre cada um de nós, para nos dar a sua própria vida, para nos fazer participantes de sua própria plenitude, sua própria santidade. Foi assim que o Pai, cheio de imenso amor, de profundo amor, enviou seu Filho único até nós, e este, morto e ressuscitado, infundiu no mais íntimo de nós e de toda a igreja o seu espírito de santidade. Nós somos convocados e chamados a sermos santos. Quanta misericórdia! Deus, o único santo, nos santifica pelo Filho no Espírito. Vede, meus irmãos, grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. É isto a santidade para nós, participar da vida do próprio Deus,
sermos separados desse mundo esquisito, sermos consagrados, apartados do pecado, por Ele e para Ele, desde o nosso batismo, para vivermos a sua própria vida, vida de filhos no Filho de Deus, que é Jesus. E assim, dessa forma, todo cristão é santificado, um separado por Deus. Por isso que um cristão, um santo, um que quer viver a santidade, não se mistura com a coisa do mundo, não se mistura com drogas, não se mistura com os vícios, não se mistura com a pornografia, não se mistura com o pecado, com a mentira, com a desonestidade, com tudo que não presta nesse mundo. O cristão que quer viver a vocação à santidade foge desse ambiente que pode nos roubar a intimidade com Deus. Porque, meus irmãos, é muito simples pensar: se eu não me encho de Cristo, com a força do seu Espírito, eu não posso alcançar a santidade de Deus. Se eu preciso de bebida alcoólica, se eu preciso de droga, se eu preciso de prostituição, se eu preciso de pornografia, eu sou verdadeiramente um pagão, unido às trevas, unidos ao pecado, sem a mínima chance de alcançar a santidade. O cristão que quer ser santo, ele se aparta dessas coisas do mundo, para viver as bem-aventuranças que nós ouvimos hoje. Quão belo é esse chamado que o Senhor nos faz no Evangelho de hoje. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurados que buscam a paz, bem-aventurados que buscam a pureza. As bem-aventuranças, elas são um contraponto de unidade com os mandamentos, porque nosso Senhor nos dá as bem-aventuranças no monte, para lembrar que no Monte Sinai, Deus deu os mandamentos a Moisés, e quem acolhe os mandamentos torna-se um bem-aventurado, alguém que é íntimo de Deus. Como é importante isso para nós. Nós estamos num tempo em que precisamos separar o joio do trigo. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não tem como você acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Não tem como. Você precisa seguir o caminho da santidade, que é o caminho da justiça, o caminho do bem. 144 mil de todas as tribos do povo de Deus é mostrado por Jesus a João no Apocalipse, que nós lemos na primeira leitura, a visão que ele teve na ilha de Pátimo. Quem são estes? Ah, Senhor, não sei. São 144 mil e mais uma pleiade de outras pessoas, de uma multidão também de branco. 144 mil nos recorda a herança de Israel no Antigo Testamento, povo judeu, a quem Deus chamou há mais de 4.000 anos, através de Abraão, para revelar ao mundo os caminhos para a chegada do Messias. As 12 tribos de Israel têm uma conexão tipológica e profunda com os 12 apóstolos escolhidos por Jesus. 12 vezes 12 vezes 1.000 dá 144 mil. São os eleitos das tribos de Israel. São os eleitos do povo de Deus, mais uma multidão que é vinda dos pagãos. Nosso Senhor vem na sua missão pública para o povo de Israel, para preparar esse povo preparado por Deus ao longo dos séculos,
para receber o Messias. Mas a partir do momento que Jesus entrega-se na cruz e morre para a salvação, não é só dos judeus, mas é de toda a humanidade. Cristo veio para salvar toda a pessoa humana. Recordemos, o 12 é o número do povo antigo e da igreja fundada sobre os apóstolos. Como isso é importante para nós. E nós queremos estar junto dessa multidão de branco que Nosso Senhor apresenta a João e pergunta de onde eles vieram. João não sabe. E Deus revela: vieram da grande tribulação. Não sujaram as suas vestes no pecado, mas a alvejaram no sangue do Cordeiro. Quando a Sagrada Escritura fala da veste, nós lembramos do batismo. A veste batismal. No mês da Bíblia que nós lemos a carta aos Efésios, e teve como lema o capítulo 4, versículo 24, São Paulo diz: revesti-vos da nova humanidade. É o batismo. O batismo que é essa graça que nos permite entrar na igreja de Cristo e receber os demais sacramentos. Vocês que hoje receberão o sacramento da crisma, vocês vão assim completar os efeitos do batismo com este sacramento, com a oração apostólica do bispo e com a unção do óleo, para que vocês possam ter força no Espírito Santo para lavar a veste de vocês no sangue de Cristo, e não no pecado, e não no mundo. Esse mundo estranho que nós estamos vivendo. Um mundo de mentira. Quanta mentira nesse mundo. Quanta mentira. Agora está aí uma exigência para vacinar as crianças contra a Covid. Nem Covid tem mais. Uma vacina que não tem comprovação, que nem a vacina é um experimento. Isso é mentira. E as pessoas ficam angustiadas sem saber o que faz. É tanta mentira nesse mundo, é tanta maldade, é tanta guerra, é tanta confusão, é tanto terrorismo, é tanta fake news. Nós cristãos não podemos misturar com esse mundo de mentira e falsidade. Mas como que eu vou fazer? Abra-se ao Espírito Santo, abra-se a Deus, arrependa dos seus pecados, seja um mendigo da fé, seja alguém que sabe que você não é capaz sem Deus, e você não é capaz de alcançar a santidade sem a ajuda, sem a misericórdia de Deus. E Deus, meus irmãos, é tão bom que Ele não está longe de nós. Tem gente que acha, Deus está muito longe. Não. São Paulo diz, não sabeis que sois o Espírito, que sois o templo do Espírito de Deus, que o Espírito Santo habita em vocês? Nós temos o Espírito Santo conosco. E na crisma, isso clareia ainda mais sacramentalmente a nossa vida com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, é como a chama do círio, acesa. Mas se você entrar onde há ventanias do mal, onde há o sopro do mal, a luz do seu batismo pode apagar. O Espírito Santo, a chama dele, pode fugir de você. É preciso alimentar a chama do Espírito Santo em nós. Como? Leitura bíblica, rezar com a Bíblia, rezar o rosário, adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, fazer as obras de misericórdia corporais e espirituais, praticar o bem, zelar da família. Ontem uma mulher tão triste chorava comigo as dores do seu casamento.
uma mãe de 4 filhos, uma mãe tão abençoada, uma mulher tão linda por dentro e por fora, mulher de Deus, mas infelizmente casou com um homem mundano, um homem que gasta tudo no jogo, na bebida e na prostituição. E ela dizia-me, ele resolveu trocar-me por uma outra, mais nova. Ele diz que é capaz de satisfazê-lo melhor. Qual será o fim desse homem? Triste. Como será os derradeiros momentos desse homem na terra? Muita tristeza. Sozinho. Abandona as crianças, abandona a esposa, vai atrás do pecado, enquanto tem dinheiro e tem um corpo que ainda é razoável, tudo vai bem. Mas ele esquece que a beleza acaba e a feiura aumenta. Chegará o momento em que ele não terá mais quem o queira, não terá mais o dinheiro. E o desespero vai fazê-lo lembrar da família tão santa que ele abandonou. E uma mulher digna e de filhos tão bem criados por aquela mãe, que zela tão bem da criança, e vai no colégio sempre quando os seus filhos chegam com coisas erradas que a escola está ensinando. E aqui eu lembro as mães e os pais, siga o exemplo dela. Não aceite professor militante, lacrador, botar besteira na cabeça dos seus filhos na escola. Vai lá, denuncia a escola. Denuncie o professor, não aceite. Professor está na escola para ensinar ciência, não é para ensinar militância nem ideologia. Se vocês não vigiar a educação dos seus filhos, vocês vão perder seus filhos. Vão perder para o mundo, vão perder para a escuridão. Porque lá na escola sempre tem um que está lá ensinando ideologia de gênero, ensinando que o Hamas é bom, defendendo terroristas, defendendo comunismo, defendendo pautas contrárias à fé, como o aborto, defendendo que os filhos não precisam ser reverente aos pais, pregando a luta de classes, filhos contra os pais, alunos contra os professores, negro contra os brancos, hétero contra homossexuais e por aí vai. Essas pautas. Em Goiânia, o pessoal está fazendo um trabalho duro e já diminuiu muito a lacração nas escolas. A gente não quer que sejam colocados na rua esses professores. A gente quer que eles respeitem os alunos e os nossos filhos. Só isso. Respeitar os filhos das famílias cristãs. Se você é professor de matemática, ensine matemática. Você não tem que ensinar comunismo para os filhos, nós que estão na escola. Se você é ligado ao movimento LGBT, tudo bem, mas você não é obrigado a ficar promovendo essa ideologia na cabeça das nossas crianças. E vocês, pais, tomem as rédeas do cuidado, como aquela mãe está fazendo, da educação dos seus filhos. Está vindo coisas contrárias à fé, contrárias à religião, vai lá na escola. Debatam com educação e diga, eu não aceito que seja ensinado para os meus filhos esses caminhos que não são prerrogativas das escolas. Escola é para ensinar a língua portuguesa correta. Não é para ensinar todos, não. É para ensinar a língua portuguesa correta, clássica. Porque o comunismo, a ideologia, quer tomar até a linguagem. E aqui, senhor prefeito, exija isso da sua Secretaria de Educação. Ensinar a ciência correta e não a militância. Nós não podemos aceitar que essa gente que não é feliz, abortista, contra a liberdade, que vive querendo censurar todo mundo,
coloque na cabeça dos nossos filhos esses miolos de pote, que vai depois fazer os nossos filhos cair nas drogas, na preguiça, porque essa gente militante é inimiga do trabalho, cair nas drogas, porque a droga pode ser liberada. Quantos professores estão ensinando isso na sala de aula? Porque os bandidos são bandidos por causa da sociedade. Não, todo mundo nasce com a liberdade e com a luz do bem dentro do coração. Quem vai ser bandido sabe que está errado. E você vai ficar passando pano para essa gente que mata, que estupra, que faz tudo de errado, que rouba, que tira a paz das pessoas? Não, isso nós não podemos aceitar. Isso fere a nossa fé, fere a dignidade das nossas crianças, adolescentes e jovens, que precisam ter uma boa educação de vocês, pais e mães. Vocês têm que gastar tempo com seus filhos. Enche os meninos de presente, mas não é presença. Dá mais presente para o cachorro porque é para os filhos. Não assume a família. Família, gente, cristã, é difícil, é cruz, que a gente precisa carregar com alegria. O pai precisa ser presente na vida dos seus filhos. A mãe da mesma forma, conversar com os filhos, contar a história da sua família para os seus filhos, contar a história da sua vitória, das suas lutas para os seus filhos. Não é ficar pregado no zap o tempo todo, na televisão, e não tem tempo para os filhos. Aí você vai deixar os seus filhos caminhar segundo as pessoas que estão na militância, tirando aquilo que é o valor da família judaico-cristã e os valores do Ocidente, da nossa civilização. Aí depois você vem atrás de mim, atrás do padre. Meu filho caiu nas drogas. Meu filho está assim. Minha filha está desse jeito. Mas claro, a primeira escola é você, mãe, você, pai. Vocês não cuidam. Joga os filhos para a escola como se a escola fosse responsável por eles. Não, a escola é responsável para ensinar a ciência. Mas o jeito de viver, o caráter, a disciplina, a fé é a família que tem que dar. Pobre daquele pai. Quantas histórias já vi acontecer. Um pai que abandona a sua família por causa dos vícios e do pecado não termina bem. Poderá ainda ter que mendigar para os filhos mais tarde para lhe dar a comida. Porque a história ela gira e vai girando e volta ao mesmo ponto. Que beleza, meus irmãos, um pai e uma mãe cheios do Espírito Santo, que busca a santidade e que dá aos filhos os verdadeiros caminhos para a vida. Que beleza você chegar num velório de um pai ou de uma mãe, que os filhos em volta do caixão testemunha. Ele, ela, foi tudo para nós. Nos deu a fé, nos deu a vida. Quão triste certos velórios, que você chega e não tem ninguém no velório. A família não quis ter filhos. Às vezes tem um filho, não educou, que geralmente essas famílias não têm rumo cristão. Nem o filho único está ali no velório, porque é uma família que não assumiu o caminho da santidade. Vamos amar nossas famílias, vamos ter filhos, vamos abandonar o paganismo que entrou no mundo católico, mulheres católicas usando anticoncepcional, usando DIU, fazendo laqueadura. Isso é de aprender o método natural com o esposo, serem abertos à vida, ter os seus filhos, os filhos que Deus quiser. Mas a gente não dá conta. Isso é a mentalidade feminista, que muitas vezes é ensinada na escola, lacrando a cabeça dos nossos estudantes. Nós cristãos somos diferentes dos pagãos. O mundo pagão não combina com o mundo cristão.
Mas essa tentação hoje de trazer o paganismo para dentro da igreja não funciona. Tem muita gente na igreja hoje trazendo o mundo para dentro da igreja. Semana passada mesmo um casal de jovem que está no namoro cristão, já há 3 anos, namorando, os 2 virgens, preparando para o casamento, foi confessar numa romaria por aí, e o padre disse que é bobagem viver esse namoro assim, que é melhor ter a experiência. Esse padre vai chafurdar no inferno, porque ele está ensinando a desgraça para os jovens. E os meninos vieram me perguntar, nós estamos errados de ter levantado do confessionário e nem escutado o padre? Vocês fizeram certo. Se você chegar num confessionário para confessar e um padre te der uma orientação contra a igreja, levanta. Levanta e denuncia ao bispo. Porque padre não é para levar as pessoas para o inferno, é para levar para o céu. E o sacerdote tem a obrigação de ser fiel à doutrina da igreja, à Sagrada Escritura e à tradição da igreja. Ah, mas o bispo tal, o cardeal tal, lá na Alemanha, não sei mais aonde, falou disso. Falou, mas ele não é a verdade. A verdade é o catecismo, é a Sagrada Escritura, é a tradição da igreja. E nós vamos morrer na igreja de sempre. A igreja não pode se igualar ao mundo. Nós devemos ser uma oposição ao mundo, porque o mundo judia das pessoas, o mundo bate, o mundo machuca. Outro dia eu conversei com um homem que passou 18 anos no crack, na cocaína. Graças à Fazenda da Esperança, ficou 9 meses lá, se libertou, viveu outra pessoa, voltou à vida, se tornou católico, fez primeira comunhão, crismou, agora casou, já tem seu primeiro filho, numa felicidade, numa alegria tão grande. Porque o mundo é falso. Quando o Apocalipse de São João diz do mar de vidro, é uma referência ao mundo. E você olha, parece que é um mar bonito, e você mergulha e quebra a cabeça porque é vidro. Só o Espírito Santo pode nos dar a graça da gente buscar a santidade. Uma coisa eu garanto para vocês, meus irmãos: viver para Deus é a melhor riqueza que nós temos nesse mundo. Não fique apegado às coisas, às vaidades. Apegue-se ao sacrário. Apegue-se a uma boa confissão. Apegue-se a Nossa Senhora, ao rosário. Seja um católico simples, humilde. Aprenda a viver com pouca coisa. Tira a vaidade do seu coração. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. Isso basta. O resto é resto. E Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, venerada nessa igreja com o título de Nossa Senhora Aparecida, nos ajude a sermos uma igreja santa que caminha para o céu. Assim seja. Amém.